Julho de 1944. A guerra ainda não terminou. O desembarque na Normandia aconteceu há menos de 30 dias. Paris ainda está ocupada. Berlim ainda resiste. E 730 delegados de 44 países se reúnem num hotel de montanha em Bretton Woods, New Hampshire, para decidir como o mundo vai funcionar quando a guerra acabar. Não estavam discutindo paz, não estavam discutindo fronteiras, não estavam discutindo os mortos, estavam discutindo dinheiro. Porque quem escreve as regras monetárias do pós-guerra controla a ordem do pós-guerra. E quem controla a ordem do pós-guerra determina quem reconstrói e em quais condições. A conferência durou 22 dias. As negociações foram intensas. Os resultados foram apresentados ao mundo como cooperação internacional sem precedentes, como o nascimento de uma nova ordem mais justa e estável. Mas existe uma pergunta que os livros didáticos raramente fazem. Dos 44 países presentes, quantos chegaram à mesa em condições de recusar o que foi proposto? Aqui, onde história, poder e economia se encontram. Hoje, toda moeda do mundo está conectada ao dólar americano. Cada transação internacional de relevância passa por instrumentos denominados em dólares. Cada banco central do planeta mantém dólares como reserva. O petróleo é cotado em dólares. As commodities são precificadas em dólares. A dívida soberana de quase todos os países em desenvolvimento é denominada em dólares. Em 1944, o dólar era apenas uma das moedas de uma grande potência. Em 1945, era a moeda do mundo. O que aconteceu em Bretton Woods em 22 dias mudou permanentemente a arquitetura financeira global. E a maioria das pessoas que vive sobre esse sistema nunca ouviu o nome do lugar onde ele foi construído. O paradoxo central é este. O sistema monetário que governa a vida de 8 bilhões de pessoas foi decidido por 730 homens, numa única conferência, enquanto o mundo estava em guerra, num hotel que não existe mais. Nenhum parlamento aprovou. Nenhum eleitor votou. Nenhum referendo foi convocado. Para entender por que Bretton Woods foi necessário, é preciso voltar a 1929. O crash de 1929, como vimos no episódio anterior desta série, destruiu a confiança no sistema financeiro global. Mas além do colapso dos mercados, ele produziu uma consequência menos discutida e igualmente devastadora: a destruição do comércio internacional. Entre 1929 e 1934, o volume do comércio mundial caiu 66%. 2/3 do comércio global simplesmente desapareceram em 5 anos. O mecanismo foi a desvalorização competitiva. Cada país, desesperado para estimular suas exportações, desvalorizava sua moeda. O país vizinho respondia com outra desvalorização, e assim por diante, numa espiral descendente em que todos perdiam. Os economistas chamam isso de desvalorização competitiva. Na prática, é uma guerra econômica silenciosa que antecedeu e alimentou a guerra real. Em 1930, os Estados Unidos aprovaram a tarifa Smoot-Hawley, elevando impostos de importação para proteger a indústria doméstica. Outros países revidaram com suas próprias tarifas. O comércio global entrou em colapso. O desemprego se generalizou. O desespero econômico criou o terreno político que tornaria possível o que veio entre 1939 e 1945. Bretton Woods foi desenhado com um objetivo explícito: impedir que isso se repetisse. A lógica era simples. Se as desvalorizações competitivas causaram o caos, a solução era fixar as taxas de câmbio. Se a falta de liquidez paralisou o comércio, a solução era criar uma instituição que fornecesse essa liquidez. Se a ausência de coordenação internacional permitiu o colapso, a solução era criar organismos de coordenação. A arquitetura resultante foi precisa na sua engenharia e estruturalmente assimétrica nos seus benefícios. O sistema de Bretton Woods funcionava da seguinte forma: cada moeda participante foi fixada ao dólar americano numa taxa determinada. O dólar, por sua vez, foi fixado ao ouro a 35 dólares por onça Troy, o mesmo preço estabelecido por Roosevelt em 1934, como analisamos no episódio sobre 1929. Os países membros podiam ajustar suas taxas de câmbio apenas com a aprovação do Fundo Monetário Internacional, criado especificamente para esse propósito. Duas instituições nasceram da conferência:
o Fundo Monetário Internacional, com sede em Washington, criado para gerenciar desequilíbrios de balanço de pagamentos e fornecer liquidez emergencial a países em dificuldade. E o Banco Mundial, inicialmente chamado de Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, também com sede em Washington, criado para financiar a reconstrução europeia devastada pela guerra. A localização das sedes não foi acidental. O peso dos votos nas duas instituições era proporcional à contribuição financeira de cada país, e os Estados Unidos, saindo da guerra como a única grande economia industrializada intacta, contribuíam com a maior parcela. Na prática, isso significava que os Estados Unidos detinham poder de veto nas decisões mais importantes de ambas as instituições. Dois economistas lideraram as negociações: Harry Dexter White, pela delegação americana, John Maynard Keynes, pela delegação britânica. Os dois chegaram à mesa com propostas fundamentalmente diferentes. Keynes propôs uma moeda internacional completamente nova, o Bancor, que seria emitida por uma Câmara de Compensação Internacional. Os países com superávit seriam penalizados, assim como os países com déficit. O ajuste seria simétrico. Nenhuma moeda nacional teria o privilégio de ser a reserva global. White propôs que o dólar assumisse essa função. Os Estados Unidos, como maior economia e maior credor do mundo pós-guerra, seriam o ancorão do sistema. White venceu. O sistema de câmbio fixo criado em Bretton Woods parecia estável. Durante os anos 1950 e 1960, enquanto a Europa e o Japão reconstruíam suas economias destruídas pela guerra, o sistema funcionou. O comércio global cresceu, as economias avançadas se desenvolveram. A estabilidade monetária permitiu o planejamento de longo prazo. Mas em 1960, o economista belga-americano Robert Triffin identificou uma contradição estrutural no coração do sistema. Para que o sistema funcionasse, o mundo precisava de dólares. Os países precisavam de dólares para comercializar, para construir reservas, para pagar dívidas. A única forma de os países obterem dólares era através de déficits americanos. Os Estados Unidos precisavam gastar mais no exterior do que recebiam. Mas quanto mais dólares os Estados Unidos exportavam, mais o mundo se perguntava: haverá ouro suficiente para lastrear todos esses dólares? Era uma contradição sem solução dentro das regras de Bretton Woods. O sistema exigia déficits americanos para funcionar, e déficits americanos destruíam a confiança que o sistema precisava para sobreviver. Ficou conhecido como o Dilema de Triffin. Em 1971, os números tornaram o dilema incontornável. Os Estados Unidos detinham aproximadamente 10 bilhões de dólares em reservas de ouro, mas deviam mais de 80 bilhões de dólares a detentores estrangeiros, que, em teoria, podiam a qualquer momento apresentar suas notas e exigir ouro à taxa de 35 dólares por onça. A matemática não fechava, e todos os que entendiam a matemática sabiam que não fechava. A teia que Bretton Woods criou esticou-se pelo mundo inteiro. A Europa reconstruída usou o sistema para financiar décadas de crescimento. O Japão transformou sua economia destruída numa potência exportadora dentro das regras de Bretton Woods. Os países da América Latina tomaram empréstimos em dólares para financiar sua industrialização. O Brasil nos anos 1950 e 1960, a Argentina, o México, o Chile. O problema estrutural que o dilema de Triffin identificava era que esses empréstimos eram denominados em dólares. E se o valor do dólar mudasse? Se o sistema monetário que lastreava esses contratos fosse alterado unilateralmente, o peso dessas dívidas poderia mudar junto. Em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão americana numa tarde de domingo. Em 15 minutos, anunciou o fim da convertibilidade do dólar em ouro. Nenhuma consulta prévia aos parceiros do sistema, nenhuma negociação multilateral, nenhuma conferência de 730 delegados. Um discurso de domingo à noite. O sistema que 44 países haviam negociado por 22 dias em 1944 foi encerrado unilateralmente em 15 minutos por um país. O Brasil sentiu o impacto de uma forma que raramente aparece nos livros de história econômica. Durante os anos 1960 e início dos anos 1970, o Brasil havia tomado empréstimos maciços em dólares para financiar o chamado milagre econômico, a industrialização acelerada que fez o PIB crescer a taxas próximas de 10% ao ano. A lógica era simples dentro do sistema de Bretton Woods: dólares baratos, taxas de câmbio previsíveis, crescimento acelerado pagaria as dívidas. Quando Bretton Woods colapsou e o dólar flutuou livremente, as condições que tornavam essa dívida administrável desapareceram.
O choque do petróleo de 1973, que discutiremos no próximo episódio, completou a pressão. O Brasil entrou nos anos 1980 com uma dívida externa que consumia a parcela crescente de suas receitas de exportação. A década perdida, crescimento zero, inflação explosiva, crise social, tem raízes diretas nas contradições estruturais que Bretton Woods nunca resolveu. A Argentina enfrentou trajetória semelhante. O México declarou moratória em 1982. A crise da dívida latino-americana dos anos 1980 não foi um acidente. Foi a consequência previsível de um sistema que encorajou países em desenvolvimento a tomar dívidas em moeda estrangeira, sem fornecer os mecanismos de proteção que os países mais ricos tinham à sua disposição. A cronologia de Bretton Woods revela algo que os discursos oficiais sobre cooperação internacional tendem a omitir. Os Estados Unidos saíram da guerra de 1945 com 2/3 das reservas mundiais de ouro, com a maior capacidade industrial intacta do planeta, com a única moeda que o mundo precisava e que ninguém mais podia produzir. Nessas condições, a Conferência de Bretton Woods não foi uma negociação entre iguais. Foi a formalização de uma hegemonia que já existia nos fatos. Os outros 43 países assinaram não porque tinham alternativas. Assinaram porque a alternativa era não ter acesso ao sistema financeiro internacional que os Estados Unidos controlavam. O economista Barry Eichengreen documentaria décadas depois que as condições de Bretton Woods foram essencialmente ditadas pela posição de força americana, com Keynes e a delegação britânica aceitando termos que consideravam insatisfatórios por necessidade, não por convicção. O FMI e o Banco Mundial, apresentados ao mundo como instituições neutras de cooperação internacional, operavam com regras que refletiam essa assimetria original. Os países que precisavam de auxílio do FMI recebiam empréstimos condicionados a políticas de austeridade determinadas em Washington. As condicionalidades, como ficaram conhecidas, exigiam cortes de gastos, desvalorizações cambiais e abertura de mercados, políticas cujos custos eram pagos principalmente pelas populações dos países devedores. O sistema que nasceu como resposta à Grande Depressão e às guerras que ela alimentou sobreviveu 27 anos. Não colapsou por força de uma crise. Não foi derrubado por uma guerra. Não foi substituído por uma nova conferência de 44 países. Foi encerrado por um discurso de domingo à noite. E o que veio depois, o sistema que governa a economia global hoje, não nasceu de uma conferência. Não foi negociado multilateralmente. Não foi aprovado por parlamentos. Nasceu de acordos bilaterais, de crises gerenciadas, de decisões tomadas em conversas privadas entre poucos governos. O sistema monetário que determina o valor do seu salário, o custo do seu financiamento e o preço dos produtos que você compra foi construído assim, num hotel que não existe mais, por 730 homens que o mundo esqueceu, em 22 dias de julho de 1944, e encerrado em 15 minutos de televisão, 27 anos depois. Pergunte-se quanto tempo dura um sistema que ninguém escolheu, e se existe algum mecanismo formal pelo qual ele poderia ser encerrado de outra forma. Em 1971, Nixon destruiu Bretton Woods em 15 minutos de televisão. 2 anos depois, Kissinger foi à Arábia Saudita. O que eles construíram nessa visita sustentou o dólar por mais 50 anos, e ainda sustenta hoje. Se isso te deu uma nova perspectiva sobre como o sistema monetário global realmente funciona, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.